Olá! Você quer aprender um pouco mais a respeito do chakra laríngeo? Fica aqui que eu vou te contar. Olá, eu sou o Luiz da Cura Essencial Terapias e hoje nós iremos falar a respeito do chakra laríngeo. Laríngeo, também chamado Vishuddha em sânscrito, é um chakra que fica na região da laringe, da garganta, aqui em cima do pomo de Adão. Tá? E o elemento relacionado com o chakra laríngeo é o éter. E o interessante é que o éter não é um elemento como terra, água, fogo e ar, porque ele não é um elemento físico. Ele é um elemento etérico. E etérico tem a ver com energia, uma energia que quase não vemos, algumas pessoas mais treinadas conseguem ver, né, o campo etérico, inclusive no nosso corpo, que pode variar de azul, cinza, depende da cor, depende da pessoa, como ela está vibrando naquele momento. Tá? O chakra laríngeo fica localizado justamente na laringe, na garganta, nessa região. Tá? E a cor dele é o azul claro, com tons de prateado ou o azul esverdeado. Muito bem. E ele corresponde aos nuca, obviamente, queixo, ouvidos, boca, dentes, nariz, pega um pouco, mas não tanto, garganta, amígdalas, articulação temporomandibular. E a glândula correspondente é justamente a tireoide, que fica mais ou menos aqui, né, nessa região do pescoço. Tá? E outra característica é a comunicação, a expressão, a autoaceitação e a força de vontade. Bom, do ponto de vista psicológico, vamos pensar numa criança, né, naquele processo de desenvolvimento dos 7 anos de uma criança. Então, aos 7 anos é considerada a idade da razão de uma criança, né? Ou assim se espera, pelo menos. Onde a criança deveria ter adquirido conhecimento do que é certo, do que é errado, de bem, de mal, de adequado, de inadequado, e por isso já aprender o que significa responsabilidade por ações pessoais, em escala menor do que um adulto, obviamente. Tá? Então, ao ensinar responsabilidade, estamos ensinando para uma criança sobre causa e efeito, na realidade. Né? Pensamentos, o efeito de quê? De pensamentos, de palavras, de intenções, emocionais, mentais, e assim como as consequências disso. Bom, causa e efeito, na realidade, para a gente, é o uso da força de vontade e daquilo que é criado no nosso mundo pessoal. E força de vontade é uma coisa que muita gente tem problema. Tá? Então, outra característica psicológica é da individualidade, da autoexpressão, que se manifesta através de ações criativas e emocionais. À medida que esse ser entra na adolescência e na fase adulta, a gente espera que ele assuma mais responsabilidade em casa, mais responsabilidade no trabalho, e na escola e na sua vida. Se ele trabalhar também, obviamente, né? Mas em contrapartida, a supressão, a interferência no desenvolvimento da força de vontade desta pessoa durante a infância vai criar inúmeras dificuldades na vida adulta dela, principalmente na expressão, na força de vontade. Tá? Então, pegando uma criança, quando ela na fase de infância, ela não tem voz ativa, ela nas suas escolhas, ou no que lhe diz respeito, ou ter escolhas ridicularizadas, criticadas, isso cria medo na expressão pessoal dela, e vai criar um medo ao longo da sua vida. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado quando estamos trabalhando com uma criança, para entender como é que foi o desenvolvimento. E no adulto também. Isso vai se refletir lá no adulto. Né? Muito bem. Quem não conhece dentro da sua família ou de outras famílias crianças que não conseguem nem falar direito? Tem medo de se expressar. Medo de falar. Tá? Isso vai gerando desequilíbrios.
fase adulta. O inverso tem que ser, aliás, na realidade, falar, se expressar tem que ser incentivado, né? E esse medo acaba se transformando na incapacidade de acreditar que você tem poder na criação da sua realidade. Então, esse chakra, né? Você vai pegar pessoas que não tiveram problemas deste tipo na infância, não foram criticados, foram sempre estimulados a falar, essas pessoas vão ter uma facilidade de expressão muito maior do que aquelas que foram ridicularizadas, que foram suprimidas o tempo inteiro. Essas crianças não vão conseguir ser oradores, elas vão ter dificuldades na sua comunicação, na sua expressão, por medo de serem ridicularizadas, serem criticadas. E isso vai acontecer no relacionamento também, interpessoal de escola, interpessoal no trabalho, ou até mesmo num relacionamento afetivo. É só a continuidade do problema. Muito bem. A autoexpressão e a criatividade são cruciais para a saúde, não apenas física, mas principalmente emocional. Então, quando eu não consigo me expressar, eu não posso exigir dessa pessoa que ela seja criativa, né? Se essa criatividade ela é sempre suprimida, ela é sempre criticada, ou não é dado vazão à criatividade dessa pessoa, o que vai acontecer? Não pode ser exigido depois que a pessoa seja criativa no trabalho, seja criativa na escola, seja criativa na vida pessoal dela, ou até nos seus relacionamentos, porque ela sempre foi criticada, ela sempre foi suprimida nesse seu chakra. E isso vai gerar problemas na tireoide, vai gerar problemas na paratireoide, ela não vai conseguir falar, ela vai ter problemas em toda a região, que é controlada pelo chakra laríngeo. Então essa incapacidade de comunicar seus sentimentos, as suas ideias, sua tristeza, suas raivas ou alegrias, é exatamente como derramar um concreto em volta do coração e da garganta. E esse relacionamento, isso gera um bloqueio nesse processo das emoções do chakra cardíaco, tá? Gera um bloqueio no processo de crescimento e dá início a padrões de comportamento destrutivos nessa pessoa. E aí, para compensar o medo da autoexpressão, esses indivíduos vão esperar que as pessoas tenham o dom de adivinhar, ou seja, o dom de que você leia a mente delas. Ou seja, elas têm medo de falar, ou elas esperam que a pessoa saiba que você... Na realidade, saiba que você leia a mente dela, as necessidades dela, e assim por diante, tá? E quem não tem na família alguém parecido com isso, né? Que espera que você saiba o que está acontecendo com ela, né? Muitas vezes eu cheguei e falei assim, desculpa, eu não sou adivinho, você tem que falar o que você está sentindo. E tem pessoas que têm esta incapacidade de se comunicar. Ou uma necessidade, para se sentir importante, elas esperam que você adivinhe. Ah, ela se preocupa comigo, ela adivinhou o que eu estou sentindo. Isso não é uma coisa boa, na verdade é uma disfunção. Muito bem. Outro padrão igualmente negativo é o hábito de negar as próprias emoções, como um modo de compensar o medo que se tem delas. Então as pessoas começam a se travar. E na parte física, o que causa uma disfunção do chakra laríngeo? Bom, vamos lá. Dores de garganta crônica. Então, eu tive esse problema sempre. Desde criança eu tive muitas dores de garganta. Obviamente, os médicos achavam que a melhor solução era tirar as amígdalas, né? Mas graças a Deus as minhas amígdalas estão aqui, intactas, porque minha mãe foi teimosa e falou, não, nasceu com elas, vai morrer com elas, tem que ter outras formas de solucionar esse problema. E teve. Fiz um tratamento homeopático na época, e eu continuo com as minhas amígdalas firme e forte. Podem ter, logicamente, essas dores de garganta podem ter consequências kármicas e outra vida, mas pode principalmente ser um problema disfuncional no chakra laríngeo, que pode ser resolvido com uma correção e tudo mais. Garganta irritada, incluindo câncer de garganta, na boca, problemas nas gengivas, nos dentes, desalinhamento do maxilar, bruxismo, escoliose, porque lembra,
né? Essa parte também. Torcicolo, laringite, amidalite, dores de cabeça, tensionais por conta de tensão na base do crânio, problemas na tireoide e na paratireoide. Tudo isso pode ser causado, né? Que é causado, lógico que pode ter uma infecção bacteriana ou uma virose, mas pode ser causado por uma disfunção no chakra laríngeo. E muitas vezes aqui, chega no final do dia, depois de atender o dia inteiro os pacientes, eu começo a sentir uma, vamos dizer assim, problema na garganta, uma dor de garganta, uma coceira. Eu vou lá, alinho o meu chakra e isso, né, reenergizo ele cessa. No dia seguinte eu acordo normal, perfeito, tá? Muito bem. Uma outra, também assim, na categoria dos vícios, tá? Que pode causar vício em drogas, em álcool, cigarros, açúcar. Lembra? Nós engolimos. Né? Algumas drogas não, mas algumas bebidas, cigarros, né? Açúcar, comida, qualquer outra forma de vício que indique a incapacidade de controlar sua força de vontade. Entenda que muitos vícios, principalmente o vício de comer, é uma necessidade de trazer algo que lhe traga prazer, que lhe traga uma sensação de alegria, alguma coisa que lhe traga conforto emocional. Tá? E mesmo a pessoa sabendo que ela deveria controlar mais a ingestão de determinadas comidas. Bom, controlar essa força de vontade, obviamente, também, e de desafiar os medos ou as limitações presentes na sua vida. Isso tudo pode causar disfunção física. Obviamente, droga acaba com o corpo físico de uma pessoa, né? Muito bem. As disfunções psicológicas, geralmente, ou seja, na parte emocional, mental, são os seus medos dos seus próprios desejos e direitos. Esse medo frequente faz com que a pessoa permita que outros a vitimizem devido à incapacidade de se comunicar de maneira firme nos seus propósitos ou em seu benefício. A pessoa tem dificuldade de falar o que ela quer, verdadeiramente, eu quero isso. Entende? E ela fica... E aí as pessoas ficam falando, não, você está se vitimizando. Né? Muito bem. Medo de expressar suas necessidades emocionais, seus sentimentos, suas opiniões. Esse medo bloqueia totalmente qualquer nível de criatividade. Tá? Então vamos imaginar as pessoas em seus trabalhos que têm medo de falar ideias, expor as suas ideias, porque tem medo de ser ridicularizado, ou tem medo de que as pessoas vejam ela, ou critiquem. E medo, lembra? Medo, tem um artigo, tem um vídeo nosso, aliás, falando disso, tem artigos falando disso. O medo é o que trava a vida das pessoas. Medo é a porta de entrada para todas as situações negativas que nós normalmente enfrentamos. Outras disfunções psicológicas. Essa pessoa começa a se tornar desonesto, mentiroso, como forma de encobrir sentimentos e de negar responsabilidade sobre suas ações. Lembra que eu falei lá atrás, no crescimento da criança até os 7 anos, que ela começa a tomar responsabilidade por algumas ações. Ação e reação. Então, basta olhar na televisão. A gente vai ver exemplos de disfunções do chakra laríngeo ao extremo. Né? Ou usar a sua força de vontade ou influenciar a vida de outras pessoas em proveito próprio. Isso também é uma disfunção do chakra laríngeo. Então ela fica tentando usar e manipular as pessoas, impondo sua vontade. Algumas pessoas têm... Existe outro desequilíbrio por excesso, quando a pessoa trava tanto que chega a um ponto que ela começa a gritar. Ela não consegue mais controlar as suas reações, ela grita, ela põe tudo para fora. Botar para fora é importante. Mas quando a pessoa perde o controle e chega a ficar rouca ao ponto disso, começa a causar uma baita disfunção nessa região da garganta, das amígdalas, da laringe e tudo mais, tá? Arrependimento
e raiva dirigida a si mesmo vem da incapacidade de dizer sinto muito, eu te amo, eu te perdoo. Então, lembra que o perdão tem a ver com o chakra cardíaco. E se existe já um bloqueio aqui, como é que eu vou conseguir expressar o que eu verdadeiramente sinto? Ou aprender a dizer, perdão, desculpa, sinto muito, te amo, te perdoo. Outras funções psicológicas, por exemplo, a incapacidade de expressar mágoa, tristeza, pesar. Isso inclui a incapacidade, inclusive, de chorar. A pessoa não consegue chorar, né? Porque isso é expressão. Ela tem vergonha com as pessoas. E lembra, assim, na minha infância, era muito comum dizer assim, homem não chora. Chora sim, claro que chora. Por que um homem não pode expressar sua tristeza, seu luto? E precisa, porque ele fica guardando tudo aquilo. E onde que ele vai guardar essa tristeza? Nos pulmões. O órgão que absorve, a metafísica da saúde diz que o órgão que absorve todas essas tristezas são os pulmões. E depois a pessoa lá na idade adulta começa a ter vários problemas de respiração e não sabe por quê. Muito bem. Acumular arrependimento por não ser capaz de falar por si quando surgem oportunidades em sua vida. Então imagina a pessoa que tem a oportunidade de crescer no emprego, crescer de alguma maneira, e ela não consegue se expressar e depois ela fica se culpando, se arrependendo por não ter sido capaz de falar. Permitir que a força de vontade não se desenvolva, pois espera que alguém tome as decisões por você. E na sua vida, na nossa vida, nós temos que tomar as decisões por nós. Não esperando que outro tome as decisões por a gente. Exagerar e enfeitar a verdade ou a mentira, tanto faz, é um mau uso do quinto chakra. Tá? Isso, inclusive, inclui o hábito de fofocar. Isso é uma disfunção do chakra. Não só no chakra laríngeo, mas lembra que o chakra laríngeo é expressão. É toda uma disfunção causada em praticamente quase todos os chakras, que vão, no futuro, causar como ela vai se expressar, como ela vai agir. Bom, então é isso. Essas são as informações sobre o chakra laríngeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso canal, compartilhe as informações, se inscreva e até um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Namastê.